Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de junho. Especialmente os casais, o Senhor abençoe com paz, com amor, em nome de Jesus Cristo. Que Ele estenda da graça, da paz que só o Senhor dá para cada lar aqui representado em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 5. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Eu só quero lembrar você antes que hoje nós estamos de jejum. Hoje é o dia de jejum, como nós falamos ontem na oração ontem de manhã. Amém? Nós estamos hoje em jejum, buscando o Senhor, a sua presença, orando pelos irmãos, temos alguns propósitos, como foi dito ontem, e que o Senhor abençoe a cada um, cubra a vida de cada um com o sangue precioso de Jesus nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos pedir que o Senhor nos conceda do teu Espírito Santo, nos dando entendimento e compreensão da tua palavra, para andarmos sempre nela, fazendo a tua vontade, agradando o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler o texto que está aqui então, no capítulo 1. Primeiro Paulo aqui, ele vai orientar o pastor Timóteo como ele deveria cuidar das pessoas na igreja. Então, depois de trazer algumas orientações, como nós vimos até ontem, Paulo então diz assim a Timóteo no versículo de número 1, não repreendas ao homem idoso. É importante nós entendermos que essa palavra não repreenda significa que ele não pode repreender. Não, ele pode repreender sim, mas ele não deve ser duro com o homem idoso. Então ele não deve repreender de uma forma dura, áspera o homem idoso. E esse homem idoso também é importante frisarmos que eles não são presbíteros na igreja, porque o presbítero deve ser tratado de uma forma e particularmente você vai ver aqui na palavra de Deus de uma forma mais dura. Amém? Mas o homem idoso que não era presbítero, ele não deveria ser repreendido de uma forma dura, áspera, mas com amor. E ele também diz antes, exorta-o como a pai. Então quem trata mal o seu pai? Não é verdade? Aos moços como a irmãos. Então os mais jovens, tratar como a irmãos, com amor também, com carinho. As mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs. Então ele está orientando essa classe, os homens idosos, as mulheres idosas, os moços e as moças. Veja, este homem idoso e esta mulher idosa não é aquela classe que nós chamamos de viúvos ou viúvas. Amém? E aqui no final do versículo 2, Paulo ele coloca uma observação que é muito interessante quando ele fala que ele deve cuidar e tratar essas moças como a irmãs. Mas ao mesmo tempo ele coloca vírgula, com toda a pureza. Amados, com santidade. Amém? Sem nenhuma imoralidade, como infelizmente nós temos ouvido falar. Amém? De imoralidades que acontecem, feitos por aqueles que deviam ser um modelo e um exemplo para a igreja. Até nós falamos um pouco sobre isso ontem. Versículo de número 3. Agora ele vai começar a tratar desta categoria que são as viúvas, que é uma categoria que você vê que a palavra de Deus fala sobre elas e nós poderíamos incluir nessa categoria os órfãos que têm um cuidado especial de Deus. E você vai ver nesse texto que nós vamos ler que eles dividem as viúvas em aquelas viúvas que têm família ainda e aquelas que não têm mais família. Então ele divide as viúvas nas que têm família, as que não têm. Depois ele coloca as viúvas também numa outra categoria, as que têm mais de 60 anos e as que têm menos de 60 anos, que são consideradas jovens. Amém? Então ele começa orientando Timóteo a esse respeito. Honra as viúvas. Então tenha um cuidado especial com as viúvas, porque Deus tem esse cuidado especial com as viúvas. Mas ele diz, aquelas que verdadeiramente são viúvas. E aí nós vamos entender essas categorias agora, como eu citei, que Paulo separa as viúvas. Então ele começa dizendo, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus
progenitores. Então ele já começa definindo, olha, se tem viúva que tem filhos, e veja, ele estende inclusive aos netos, estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Ele termina esse versículo dizendo, pois isto é aceitável diante de Deus. Então aquela viúva que tem família, em resumo, ter filhos, ter netos é ter família. Eles têm a obrigação diante de Deus de cuidar daquela viúva com amor. É isso que a palavra de Deus ensina. Com muito amor. Aquele que cuidou, aquela que cuidou dela durante toda a sua vida, os seus progenitores. Amém? E ele continua, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e que não tenha amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Então, quem é verdadeiramente viúva? Aquela que não tem amparo. Aquela que não tem ninguém por ela. Somente Deus, que espera somente Deus. Então, a igreja deve cuidar delas. Nós vamos entender aqui, deve cuidar delas, amém? Com também esse mesmo cuidado que os filhos e os netos, que a família deve ter com a viúva, aquela que tem filhos e netos, a igreja deve ter com as viúvas. O mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo carinho. E ele diz ainda, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então ele faz essa advertência também. Aquelas viúvas que se entregam aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, viva na carne, mas morta no espírito. Amém? Então, ela está viva aqui, mas diante de Deus está morta. Ele então continua, prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então, Paulo orienta Timóteo para que Timóteo possa ensinar a igreja, exortar a igreja, para que sejam irrepreensíveis. Aquela que tem família, a família deve cuidar. Aquela que não tem família, a igreja deve cuidar. E as viúvas não podem ser, nós lemos aqui, não pode se entregar aos prazeres. E quando fala dos prazeres, falam dos prazeres da carne, principalmente ligados à questão sexual. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, falando o quê? Daquela viúva que tem família. Então, como que Paulo está orientando Timóteo a respeito desta família? Olha, se alguém não tem cuidado, a família não está cuidando, abandonou a viúva, cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Não adianta ir na igreja, não adianta dizer que é crente, se não cuida da sua mãe, que é viúva. Se abandonou a viúva. Se não cuida, sendo sangue do seu sangue, não cuida. Como que uma pessoa que não cuida da sua mãe, viúva, sangue do seu sangue, que vê, pode dizer que ama a Deus que não vê? Amém? Não bate, né? Não, como se diz no interior, não orna. Tem alguma coisa errada. Amém? Não é uma fé verdadeira. Então é uma palavra muito forte, porque muitos têm abandonado, amém? Muitos têm abandonado a sua mãe, aquela que é viúva, não tem ninguém por ela, a família abandona. Amados, a igreja não vai abandonar, mas que a família tem essa obrigação, tem, e então está dizendo que aqueles que têm feito isso negaram a própria fé, e é pior que o descrente. E ele também traga agora sobre as verdadeiras viúvas, ele diz, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Então as verdadeiramente viúvas são aquelas que têm mais de 60 anos. As com menos de 60 anos não deve ser escrita como viúva. Mas veja, como viúva aqui, ele tem uma questão bem importante. Algumas viúvas, quando elas se tornavam viúvas, elas num primeiro momento elas faziam um voto, um propósito de servir a Deus como viúva. Então elas eram inscritas na igreja como se fosse uma espécie de um ministério dessas viúvas que serviam a Deus com oração, com súplicas, etc. Então Paulo está dizendo aqui, olha, que não seja inscrita se ela tiver menos de 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Ela precisa ter sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Por quê? Porque é um ministério.
Você perceba que eles estão falando de um ministério. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, porque as viúvas todas devem ser cuidadas ou pela família ou pela igreja. Agora aqui ele está passando uma categoria específica, que são aquelas viúvas que estavam dedicadas ao Senhor, que haviam fazido um compromisso, um propósito com o Senhor. Então elas estavam inscritas, e para que elas estivessem inscritas, elas tinham que ter, não podia ter menos de 60 anos, tinha que ter tido um só marido, e tem que ter testemunho de boas obras, criado os filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então veja, são os critérios, assim como nós vimos os critérios para os presbíteros, para os diáconos e para as mulheres que serviam como diaconisas, amém? Nós vemos aqui também esses critérios para essas viúvas que também estavam servindo ao Senhor, que haviam feito esse compromisso, porque num primeiro momento elas faziam compromisso. Mas depois, como elas eram muitas vezes jovens ainda, elas não conseguiam manter o compromisso. E é interessante o seguinte, que essas mulheres, elas eram vítimas daqueles falsos mestres. Porque aqueles falsos mestres enredavam elas com falsas doutrinas e as tiravam do caminho do Senhor. E ele então ainda diz, mas rejeita viúvas mais novas. Porque quando se tornam levianas, levianas é o quê? São os impulsos sexuais, né? Se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Veja só, é aquele compromisso que elas haviam firmado como viúvas de servir o Senhor e de ser aquela viúva que serve o Senhor com súplica, oração, servindo ao Senhor noite e dia. Amém? Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes. Intrigantes, falando o que não devem. Está falando daquelas viúvas mais jovens. Amém? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Então, qual que é a recomendação de Paulo para que isso não aconteça? Porque, de certa maneira, isso é até um curso natural humano. Uma mulher jovem se tornou viúva, ela deve o quê? Olha o que Paulo diz, eu quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, que fale mal, né? Que fale, dê mau testemunho, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás, principalmente viúvas vítimas desses falsos mestres. Se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja. Então, primeiro a família deve atender a viúva, depois a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém? Então a obrigação da igreja é socorrer as viúvas, mas se a viúva tem família, a igreja não deve ser sobrecarregada, para que ela possa atender aquelas que verdadeiramente são viúvas, mais de 60 anos, não têm família, né, dependem única e exclusivamente do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar as nossas casas. Peço mais uma vez ao Senhor a bênção para os casais, em nome de Jesus. Abençoa cada casal, Senhor, com amor, com paz, com alegria, que seja um dia especial na vida deles. Pedimos a tua bênção também sobre os viúvos, as viúvas, solteiros, solteiras. Pedimos a tua graça e a tua bênção. Pedimos, Senhor, o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Dá ordem aos teus anjos e cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus Cristo. Abençoa esse dia, Senhor. Abençoa-nos e guia-nos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.